Quando afirmamos que Maria foi a escolhida por Deus Pai para gerar Deus Filho, para colocar no mundo Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, nós estamos dizendo com isso que Maria não teve livre arbítrio para aceitar esta missão de ser a mãe do Filho de Deus. Deus, sendo onisciente, permitiu que Maria fosse concebida sem a mancha do pecado original, porque ela estava sendo preparada para ser a mãe de seu filho. O fato de Maria não ter a mancha do pecado original, por não ter cometido qualquer pecado, inclusive, pode nos levar a dizer que ela não tinha livre arbítrio, que estava com isso completamente inclinada a dizer sim ao anjo Gabriel, quando este mensageiro do Senhor disse que ela era a plena da graça, desde sua criação e para todo sempre. Ou melhor, pelo fato de Maria ser a plena da graça, podemos dizer que esta plenitude da presença de Deus em sua alma a impedia de cometer qualquer pecado sem viciar o seu livre-arbítrio. São muitos questionamentos. Mas o que podemos dizer é que não somente Maria foi concebida sem a mancha do pecado original. Deus não seria Deus se obrigasse qualquer ser humano a dizer sim a ele. Uma vez que Deus fizesse isso, ele não seria mais Deus, ele não seria mais amor. O fato de Deus ser amor, o fato de Deus ser Deus, implica necessariamente em que Deus seja bom e que Deus nos ame a tal ponto de não se intrometer, podemos dizer assim, no nosso livre-arbítrio, ou de tomar o nosso livre-arbítrio, ou de nos fazer como robôs. Exatamente por isso, jamais podemos dizer que Maria foi obrigada a dizer sim ao anjo Gabriel, e isso incluiria dizer sim ao projeto de Deus para a salvação dos homens. Não foi Maria a única criatura que nasceu sem a mancha do pecado original. Adão nasceu sem a mancha do pecado original. Eva nasceu sem a mancha do pecado original. Os dois, portanto, foram os primeiros seres criados à imagem e semelhança de Deus e por isso mesmo tinham livre arbítrio. São eles os autores do pecado original. Mas antes de cometerem qualquer pecado, eles tinham sido concebidos sem a mancha de qualquer falta. E, no entanto, esses dois seres humanos disseram não a Deus. Já falamos isso em vários de nossos vídeos. E temos ainda, além de Maria, Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado. Jesus Cristo existe desde toda a eternidade, mas se encarnou no ventre da Virgem Maria e teve e tem uma alma humana. Tinha livre arbítrio, tem livre arbítrio e poderia ter dito não ao projeto de Deus para a salvação dos homens. Tanto que o maligno o tentou de tal forma que ele, Jesus, o adorasse e negasse ao Pai a possibilidade de cumprir a vontade deste mesmo Pai. E qual era a vontade? Está lá em João 3,16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo vai nos dizer, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui também
está o mistério da Santíssima Trindade. Não eram três deuses, mas três pessoas em um só Deus. Deus Pai era uma pessoa, Deus Filho era outra pessoa e Deus Espírito Santo uma terceira pessoa. Três pessoas em um só Deus. E a pessoa divina do Filho, a pessoa de Jesus Cristo, tinha livre arbítrio e poderia sim ter dito não ao projeto do Senhor, ao projeto de Deus Pai para salvar a humanidade. Vejam as consequências de se afirmar que Maria diria sim de qualquer maneira. Ela foi escolhida de Deus. Não tem mérito algum em Nossa Senhora ter dito sim. Vejam as consequências desta afirmação para qualquer cristão, seja ele católico ou não. Adão e Eva foram obrigados a pecar? Não tinham livre-arbítrio? Se Maria foi preparada para dizer sim, e era imaculada, também Adão e Eva, imaculados, foram preparados para dizerem não? Que Deus é esse que é amor e obriga os seus filhos a tomarem rumos diferentes e que trazem consequências tão importantes para a humanidade? Jesus Cristo, quando veio à Terra, encarnado no ventre da Virgem Maria, cumpriria a vontade do Pai de qualquer maneira? Que mérito existe no sacrifício de Jesus na cruz, se ele o fez de forma automática, se ele simplesmente foi obrigado? Que renúncia é essa que não contou com o livre arbítrio daquele que renuncia? Vejam como certos argumentos falsos que certos irmãos separados defendem acabam por esvaziar tantas outras verdades cristãs, como a encarnação do Verbo de Deus, como a realidade do pecado original, como a certeza categórica de que Deus é amor e que nunca vai obrigar ninguém a nada. Quando Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra", Maria sim tinha livre arbítrio, Maria sim teve o seu mérito e desde já imitava seu filho que seria concebido em seu ventre. O exemplo de Jesus Cristo é de unir a sua vontade à vontade de Deus Pai. E este exemplo Maria seguiu totalmente, entregando a sua vida para o eterno. Quando desmerecemos os méritos de nossos irmãos, nós estamos perdendo a oportunidade de aprendermos com eles. Porque se tais pessoas não fizeram o bem de forma livre, que exemplos eles têm para que possamos segui-los? Quando esvaziamos a santidade de Maria, a santidade de Pedro, a santidade de São Francisco, de Santa Faustina, de qualquer santo celestial, estamos perdendo a oportunidade de seguir exemplos de sucesso. Mas não sucesso na vida material, na vida profissional, sucesso na busca pela salvação eterna. Vejam como é importante compreendermos a santidade de nossos irmãos e o exemplo de como eles buscaram a salvação eterna. Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Jesus Cristo, eu confio em vós. Que o Espírito Santo possa nos iluminar e nos ajudar a cada dia a buscarmos os verdadeiros exemplos, os ensinamentos mais preciosos
para chegarmos a Jerusalém celestial. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Desculpem qualquer coisa. E até o próximo vídeo.